Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Nesse vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês as grandes diferenças entre arrendamento e parceria rural. Um assunto polêmico, um assunto que traz impactos tributários relevantes e que muita gente ainda tem dúvida. Então fique nesse vídeo comigo até o final que você vai aprender tudo sobre arrendamento e parceria rural, que é um dos principais pontos de análise no mercado tributário do agronegócio. Antes de iniciar o conteúdo, eu gostaria de me apresentar. Meu nome é Elcio Guiotto, sou contador e advogado, mentor de centenas de profissionais e atuo no mercado tributário há mais de 23 anos. Nesse vídeo eu quero mostrar para você as principais particularidades relacionadas ao arrendamento rural e a parceria rural. Então, em relação aos termos de contrato, em relação à questão das características da operação, não tem grandes dificuldades para a gente entender as principais diferenças entre arrendamento e parceria rural. Na parte prática, então trazendo aqui um conceito prático, no arrendamento a gente pode fazer uma analogia como um aluguel. Então, quando eu arrendo uma terra ou quando eu, proprietário, arrendo para um terceiro, simplesmente eu estou cedendo aquela minha área rural para que um terceiro ele possa exercer a atividade rural. Em contrapartida, eu recebo um aluguel e esse recebimento ele tem um impacto tributário que a gente vai falar mais adiante no vídeo. A parceria já é diferente. Por quê? Porque a principal característica da parceria é que eu, proprietário da terra, ou você que é proprietário da terra, você entra com a terra no negócio e aí você vai compartilhar de todos os riscos envolvidos no negócio. Então a gente tem particularidades em relação aos aspectos do contrato, mas a essência principal é essa. Eu tenho os contratos de arrendamento rural, onde eu tenho uma locação do imóvel rural, e as parcerias, eu participo de todos os riscos do negócio. Então, se eu tenho um contrato de arrendamento, você foi lá e plantou cana-de-açúcar na minha área, e aí você perdeu por alguma questão de tempo, por algum outro aspecto, ou alguma praga, você perdeu 70% da sua produção. Eu não tenho nada a ver com essa produção, porque você arrendou a minha terra e você me paga ali um valor mensal a título de aluguel. Pode até acontecer casos em que eu receba arrendamento através de produto. Não é o mais usual, mas isso acontece no mercado. Porém, nesse caso, eu tenho que tributar como um aluguel, mesmo que eu tenha recebido esse arrendamento com produtos. Aí também é um outro ponto que acontece muito no mercado, contratos de arrendamento onde o valor do recebimento é através de produto e a pessoa física, normalmente essa atividade está dentro de uma pessoa física, ela tributa como receita da atividade rural. A Receita Federal tem pego essas operações e tem autuado. Então essa é a característica do arrendamento. Na parceria rural, nesse mesmo exemplo, se eu perdi 70% da produção, se quem produziu perdeu 70% da produção e eu entrei com a minha terra dentro de um contrato de parceria, eu perco 70% da minha remuneração. E aí o contrato de parceria, eu tenho algumas características também de percentuais de participação que estão dentro do Estatuto da Terra. Então, por exemplo, se eu só entro com a terra, eu posso receber no máximo, num contrato de parceria, 20% dos frutos. Então, a gente precisa avaliar também no contrato de parceria essas particularidades em relação aos aspectos contratuais que estão previstos no Estatuto da Terra. Então, do aspecto de contratos, essas são as principais características. E aí, quais são os principais pontos em relação ao contrato de parceria e arrendamento? São os aspectos tributários. Por quê? Porque se a gente tem um arrendamento rural, por exemplo, numa pessoa física, qual que é a minha carga tributária? É 27,5%. Entra como um rendimento, tabela progressiva, e eu tenho que tributar esse rendimento na tabela progressiva, que a alíquota máxima é 27,5%. Se eu tenho um contrato de parceria, e nesse exemplo que eu dei aqui, eu recebo cana-de-açúcar, eu vou fazer o que? Eu vou comercializar essa cana-de-açúcar. E aí eu troco 27,5% por 5,5%. Por quê? Porque isso é receita da atividade rural. Então aqui eu já tenho um impacto tributário muito, muito grande. Aí a diferença é que no arrendamento eu não tenho contribuição previdenciária. Na parceria rural, além dos 5,5% do imposto de renda da pessoa física, eu teria mais 1,5% de contribuição previdenciária, que é o Fundo Rural, que é o INSS do mercado tributário do agro. Então, as grandes diferenças tributárias atuando como pessoa física. Elcio, se eu estiver atuando como uma pessoa jurídica, eu também tenho particularidades. Se eu estou atuando como pessoa jurídica e recebo esse aluguel, eu pago a presunção de 32%, então eu pago praticamente 10,88% de imposto de renda, contribuição social, e também pago 3,65% de PIS e COFINS aqui numa empresa do lucro presumido. E aqui eu não tenho contribuição previdenciária. Se eu tenho parceria rural, isso é uma receita da atividade rural. Então, ao invés de eu tributar 14,50
14,53, eu tributo 3,08, que eu pago só imposto de renda e contribuição social, e PIS e COFINS eu teria aqui na parceria rural, mas como a gente está falando, por exemplo, de cana-de-açúcar, a cana-de-açúcar é suspensa, então eu não teria PIS e COFINS. Então o PIS e COFINS acaba zerando nas duas pontas, mas eu tenho uma diferença de 10,88 para 3,08, é uma diferença muito considerável. Só que em contrapartida aqui também, como parceria rural, eu tenho que tributar a contribuição previdenciária, que é mais 2,05%. Ou seja, eu estou falando aqui de 5,13. Então, quando a gente fala de parceria arrendamento entre pessoa física e entre pessoa jurídica, a gente tem esses impactos tributários da pessoa física e da pessoa jurídica, e sempre lembrando que o arrendamento é sempre a carga tributária mais elevada. Mas a gente tem que tomar muito cuidado que a parceria realmente precisa ser parceria, isso precisa estar estipulado no contrato, precisa ser um contrato muito bem formalizado para que o fisco não venha e fale, opa, peraí, isso aqui é uma parceria disfarçada, na verdade é um arrendamento, e você tem que pagar toda essa diferença tributária com multa, juros e ainda eventualmente ter alguma questão de representação penal. Então você pode aí ter problemas sérios em relação a essa opção, por isso que a parceria rural ela precisa estar revestida aí de um contrato muito bem elaborado. Então, pessoal, resumindo, quando a gente tem parceria arrendamento na pessoa física ou na pessoa jurídica, provavelmente a gente vai ter ali na pessoa física uma carga tributária de 27,5% no arrendamento, e se for um arrendamento da PJ, a gente tem ali uma carga tributária de mais ou menos 14,53%. A contrapartida disso é que na parceria rural, se eu tenho uma parceria rural na pessoa física, eu tenho praticamente 7% de carga tributária, e se for pessoa jurídica, eu tenho praticamente 5,13%. Então nota que a gente tem grandes diferenças tributárias. Então se você atua no mercado tributário do agro através de contratos de arrendamento, busque aí um profissional capacitado para auxiliar você, ou pessoa física, ou eventualmente constituir uma pessoa jurídica, migrar as atividades para uma pessoa jurídica, porque você está com a carga tributária mais elevada e provavelmente com a reforma tributária você ainda vai ter maiores impactos. Então, a carga tributária elevada para o mercado tributário do agro, a gente tem algumas possibilidades de redução, e essa questão dos contratos de parceria passam a ser aí uma opção. Ah, não, mas eu quero ter arrendamento, mas está na sua pessoa física, então, ao invés de pagar 27,5, você poderia pagar 14,53, já dá uma diferença de praticamente 13% também de redução da carga tributária. Se você, profissional do mercado tributário, advogado, contador, fique atento a essas particularidades, porque tem uma demanda muito grande de atuação no mercado tributário. Nós temos a formação Expert no agronegócio, então fique atento que a cada 2-3 meses a gente abre as inscrições para a formação Expert no agro. Vamos deixar aqui abaixo a lista de espera para a próxima turma, para que você possa também se especializar no mercado tributário do agro, que para mim é o melhor mercado e o mercado mais rentável de atuação para os profissionais da área tributária. Pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Peço mais uma vez que você curta esse vídeo, compartilhe esse vídeo com outros profissionais e não deixe de se inscrever aqui no canal, ativando o sininho para receber em primeira mão. Terça e sexta-feira às 13 horas nós temos novos vídeos, e toda terça às 9 e 7 da manhã eu estou aqui ao vivo no meu canal do YouTube, trazendo sempre um conteúdo de qualidade para você. Fique à vontade também para nos indicar temas para novos vídeos que a gente coloca aqui na lista para gravar para vocês temas de novos vídeos. Espero que tenham gostado, um grande abraço e a gente se vê no próximo vídeo.